Oi, gente! Hoje a gente está aqui com mais um engenheiro agrimensor e cartógrafo, só que agora é cartógrafo e agrimensor, né? Na UFPR é Cartógrafo diferente. agrimensor. É, eu vou passar pro Breno para ele se apresentar e eu vou fazer, igual eu tô fazendo nos outros vídeos, fechando o meu microfone pra gente ouvir melhor ele falando. Então, Breno, por favor, se apresente, conte aí quem é você, de onde vem. Bom, eu me chamo Breno, Breno Bueno, e eu fiz engenharia cartográfica e de agrimensura, né, que não é FPR ao contrário, aqui em Curitiba, e eu iniciei o curso em 2014 e terminei na metade de 2019. E aí eu fiz dois intercâmbios, né, eu fiz um para o Chile e depois eu fui para o México. Participei de um monte de coisa, de iniciação científica, voluntariado, EJ, que foi assim Calma, que eu comecei. calma. Sua história é muito Não? grande. Calma. Primeiro, como você escolheu, como você chegou na agrimensura? Antes de você trilhar todo esse rolê aí, que é muita coisa, tem muito projeto bacana pra você contar. Mas por que você escolheu esse curso, Breno? De onde veio essa ideia? Então, quando eu estava no primeiro colegial, se eu não me engano, primeiro ou segundo, não lembro certo agora. Eu comecei a procurar, né, que é aquela fase que a gente fica, meu Deus, o que que eu vou fazer? Terceiro colegial tá aí. E aí eu fui procurando algumas coisas que eu tinha muito interesse na área de petróleo e gás. E aí, investigando a área de petróleo e gás, eu descobri engenharia de minas e engenharia cartográfica. E aí ainda não tinha lido muito a fundo sobre a diferença que existe entre a cartografia e a agrimensura, né? E aí eu fui pesquisando, conversando com alguns professores lá da escola, e eu falei, não, é isso aí mesmo, é a engenharia cartográfica que eu quero. E então, assim, o foco ali da busca foi que eu vi engenharia de petróleo e gás, na verdade, só que eu descobri que tinha um funil muito mais, como eu posso dizer, era mais limitado do que a nossa, que a nossa área já é. Mas, assim, a nossa tem algumas abrangências que nessa outra que eu estava procurando, a de petróleo, é, umas abrangências que a de petróleo tem. E aí eu falei, não, eu fui assimilando as coisas que eu gostava na escola, né, nessa época de ensino médio, com as coisas que eu comecei a buscar nas grades curriculares, e eu falei, não, é essa daí mesmo. E aí, sem querer, quando eu já tinha tudo certo, definido, eu falei assim, tá, eu já sei que curso que eu vou fazer, né, mas agora eu preciso de outra coisa, definir a faculdade que eu vou estudar, porque eu defini, então, o curso, isso é que eu não tenho certeza se foi no final do primeiro colegial ou ali no meio do segundo. Mas aí logo em seguida eu defini que eu queria fazer na UFPR. E aí eu comecei a estudar mais para o vestibular da UFPR, né? Porque cada universidade tem o próprio sistema, a prova muda, a questão de redação, a prova específica. Então eu falei, não, é na UFPR mesmo. E aí eu prestei em várias na época que eu estava no colegial. Aí de todas eu passei, eu falei, não, é o FPR mesmo, né, que já estava definido. E aí foi assim que eu cheguei. E também, no caminho, nesse daí que eu estava falando para a família, comenta com amigo, comenta com não sei quem, daí vem primo perguntar, o que que é engenharia cartográfica? Você só vai fazer mapa? Aí eu descobri que eu não conhecia esse meu avô, né, por parte de pai. Ele foi um dos responsáveis da topografia de São José do Rio Preto, lá da minha cidade. E aí eu descobri que as principais avenidas foi ele que fez a medição, que fez o desenho, fez toda a parte do projeto. Ele fez o acompanhamento da obra também. E aí foi meio que encaixando tudo. Eu falei, não, é isso aí mesmo, sabe? Eu acho que eu tô no caminho certo. E aí eu entrei. Rolou uma herança genética aí da Sim. cartografia sem saber, né? E foi muito sem saber. Porque ninguém tinha me comentado comigo sobre isso daí. E eu também nunca tinha perguntado, né, pra família, tem alguém da família de antes, assim, que, sei lá, que estudou alguma área correlata. Foi sempre meio que indo, sabe? E aí minha avó uma vez contou e eu falei, nossa. Inclusive, o teodolito que ele usava lá naquela época, a gente tem até hoje. Assim, virou que meio que uma herança. É aquele do tripé de madeira, eu nem lembro a marca que é Nossa, agora. deve ser o Vasconcelos, que é um dos mais antigos, assim, que bombaram. Eu acho que é um Vasconcelos mesmo. Acho que tá rolando uma comemoração aqui, enfim. Muito, muito legal. Não sabia desse seu caminho tortuoso aí pra agrimensura, assim, de escolher. E realmente é difícil a gente escolher
no segundo ano, primeiro, terceiro ano, mas quando você tem um objetivo, né, é mais. E isso que você falou, realmente, a engenharia de petróleo ela é bem fechada, o mercado, assim. Eu acho que a cartográfica agrimensura ela te dá umas opções, né, de outras áreas, inclusive, né, a área offshore que é onde eu trabalho. Então também, tipo, não é uma coisa fechada assim. Agora conta pra gente, assim, eu sei uma boa parte, mas como é que foi, assim, você escolheu a FPR, você pesquisou sobre a universidade, viu como é que ela era em relação a essa área, que ela é bem forte, assim, muito boa. E o que, que você em que chegou quando você encontrou, né? Porque o curso já era consolidado na UFPR, né? Então, nosso curso ele tem meio que algumas colunas, né? Que é a área de cartografia, a área de topografia, de geodésia e ali a área de fotogrametria. Que normalmente é que a gente foge. Mas, é, e aí eu pesquisei meio que essa sequência em todas as faculdades, né? Que tem o nosso curso. E aí foi onde eu encontrei, assim, não sei, eu vi e eu me interessei mais por aquela grade do que pelas demais. E aí eu defini o FPR. E assim, eu não conhecia Curitiba, não conhecia amigos que tinham feito no FPR, foi tudo assim, os 20 segundos de loucura que acontece na minha vida em tudo que eu vou decidir, né? Deu os 20 segundos de loucura, eu falei que é aquilo, então não, bora fazer. E aí foi assim que meio que eu defini o FPR. Mas claro, eu dei uma pesquisada, e aí por isso eu escolhi, mas essa pesquisada que eu fiz também foi nos 20 segundos, porque até então eu não sabia a fundo o que, que era topografia, o que, que era geodésia, o que, que era foto, a cartografia. Então eu tive uma noção pela pesquisa que eu fiz, mas aquela coisa básica de ensino médio, que né, adolescente pesquisando sobre o curso, e aí foi assim que eu meio que eu defini e eu consegui segmentar, né? Essa é a minha primeira opção e essa é a minha segunda, que eu estava entre a UFPR e a UF. E a UF era mais pela proximidade. Mas eu falei, não, vai ser a UFPR mesmo, né? E aí foi assim que eu cheguei até a UFPR nesse caminho de descoberta da engenharia cartográfica. Você falou USP ou UF, não entendi. Na UFO, a de UFO. Uberlândia. Ah, não sabia. Tem agrimensura lá também? É cartográfico? Eu não lembro agora se é cartográfica, se já é unificado ou não. É, porque Mas, eu acho que quando a gente entrou, que estava começando essa questão de unificar, né? Os vestibulares ainda eram separados. E, assim, fez uma boa escolha, né? É, a UFR, como eu te falei, é realmente muito boa. E aí, chegando lá, como é que foi, assim, para você conhecer o curso? Você já de cara já tem alguma matéria um pouco mais específica, alguma introdução que você conseguiu conhecer melhor? Ou foi já pro quarto, quinto período que você entendeu realmente, que você achou a sua área afim, né? Porque a agrimensura tem várias áreas, como você falou, uma hora a gente acha a nossa e segue com ela, né? então, eu não sei se nas outras universidades é o mesmo esquema, né? Mas aqui tem a semana dos calouros. E aí é nessa semana que eles explicam mais ou menos como que é o curso. E nessa semana teve algumas palestras e a que mais me chamou a atenção foi a de topografia. E de topografia e geodésia espacial, né? Então foram as duas áreas que eu tive maior interesse assim no primeiro contato e logo que iniciaram as aulas de verdade assim com conteúdo, explicação mesmo sobre como seria, não mais aquela coisa meio abstrata da Semana dos Calouros e sim uma coisa mais concreta do dia a dia mesmo. Aí eu primeira coisa foi a topografia, que eu gostei muito da parte de topografia, né? Porque você vê aquela parte histórica, cartografia histórica, e aí o professor, que é o professor Luiz, que você conhece, que inclusive foi meu orientador depois no meu projeto final, ele transmite uma paixão mesmo pela topografia, né? E isso acaba atingindo os alunos. Não todos, mas assim, quem gostou realmente da topografia consegue gostar cada vez mais. Então, no primeiro momento foi a topografia. Só que logo em seguida eu fui descobrindo a geodésia espacial e essa correlação existente entre as duas, né? Então foi o caminho que eu mais consegui me encontrar dentro do curso. Mas assim, no quarto ano, acho que é no quarto ano que eu tive terceiro ano cartografia temática, agora eu nem lembro se foi no terceiro ou no quarto ano, com a Hobby. E aí também foi quando eu
a minha cabeça, assim, pela cartografia temática, excluiu tudo o resto que eu tinha aprendido no curso, falou assim, cartografia temática. Só que aí veio o projeto final, veio descobrindo outras matérias. No final de tudo, eu passei a gostar de fotogrametria, não sei como, mas, assim, se eu tivesse que escolher, né, entre essas quatro, meio que essas quatro vertentes do nosso curso, a minha, acho que o que eu mais sinto uma facilidade por todo o processo de aprendizado também pelos professores é a parte de topografia e geodésia espacial. É, também é o meu amorzinho, assim, a topografia realmente ela Sim, chama a gente, sei lá, você vê uma utilidade para matemática na parte geométrica, né, que você já conhece, você vê uma aplicação, é muito doido como a gente cria esse vínculo. E aí durante a graduação você fez estágio, né, empresa júnior. Como é que foi esse seu trajeto? Você foi para a área de pesquisa, de iniciação, que né, o FPR é muito forte, ou você já foi mais para a área de estágio? então, eu entrei em 2014 e logo em seguida eu já comecei a encher o saco da coordenação, tanto que durante toda a minha graduação tinha uma brincadeira que eu só podia ir na coordenação uma vez por dia. Então, porque eu tava sempre lá batendo na porta. É, porque foi assim que eu fui descobrindo também várias coisas no curso que às vezes os professores não falam, não por não querer falar, mas porque passa, né? Um monte de coisa e tudo mais. E aí, no primeiro ano, eu já entrei na iniciação científica em geodésia espacial. E, assim, é uma matéria do quarto ano. Daí eu fui na cara e na coragem e falei assim: não, bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Se der certo, deu. Se não der também, a gente tenta outra coisa. Então, foi assim, 2014 eu entrei, aí a partir do meio do ano eu comecei a primeira iniciação científica. Daí eu fiquei um ano no LAGE, no Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia. Aí eu mudei para o LabCarto em 2015, na metade de 2015, para fazer iniciação científica também em cartografia, né? No laboratório de cartografia. Aí, paralelo a isso, eu entrei na monitoria, porque daí eu fiquei naquela dúvida, iniciação científica ou iniciação à docência, qual que eu vou ter uma relação melhor ali, né? Aí eu comecei a fazer monitoria em topografia. Isso foi em 2016. 2016. E aí, entre o meio da monitoria, eu saí do laboratório de cartografia, comecei o estágio na Embratop, que aqui chamava Paranagel, né, antes de mudar o nome, que é a representante da Topcom. Daí eu fiquei na monitoria. Ah, já estava esquecendo, que é tanta coisa, que em 2015 teve EJ. Então foi quando a história do EJ foi por causa do evento que eu participei, que na minha primeira iniciação científica eu escrevi 2 artigos científicos, né? E aí eu fui apresentar em Salvador, foi onde eu conheci o pessoal da Federal de lá e eles falaram tudo sobre o movimento Empresa Júnior. Eu falei assim, eu não quero saber de iniciação científica, não quero saber de iniciação à docência, não quero saber de nada disso, eu quero Empresa Júnior. E aí foi virando esse rolo todo, porque foi tudo ao mesmo tempo. Então, o meu ano de 2016 foi estágio, iniciação científica, monitoria, empresa júnior e as matérias da faculdade, né? Então, virou uma bola, assim, muito grande. Mas eu consegui participar de todas as coisas, assim, que a universidade proporciona para os alunos, né? Que foi a questão de mesmo investigar e saber o que estava rolando, que os projetos que os professores tinham. E aí, em 2017, no começo de 2017, eu entrei para a diretoria do núcleo das EJs aqui da UFPR. E nisso, em já fevereiro, no meio de março, mais ou menos, abriu uma chamada para o intercâmbio. Tinha uma vaga, né, para cada país da América Latina. Não todos os países, né, alguns. Aí eu falei assim, uma vaga, daí eu vou conseguir. Eu falei, mas quer saber, se eu não tentar, né? Aí eu separei meus documentos, coloquei tudo que precisava lá, a carta de indicação que eu pedi para alguns professores e enviei o documento. No dia do meu aniversário, eu estava numa aula de mecânica, chegou um e-mail. Aí eu vi, né, que é da UGN.
que é a agência internacional aqui da FPR, desse programa que eu participei, que eu fui selecionado. Nossa, eu não queria mais prestar atenção na aula, eu não sabia o que eu fazia, se eu tinha que arrumar mala. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nem passaporte, porque eu nunca tinha saído do país. Aí eu olhei aquele e-mail, aí eu pegava minha carteirinha, né, porque vem o nome, não vem o seu nome escrito no edital, vem o seu número de matrícula. Aí eu olhava o meu GRR, que aqui chama GRR, o número de matrícula, olhava no e-mail, ficava olhando no celular, olhava na carteirinha, mas será que eles não erraram? Aí eu mandei e-mail perguntando para ver se realmente tinha sido eu mesmo, se eu tinha sido aprovado. Aí eles falaram, né, que tinha sido eu, não sei o quê, me parabenizaram e logo em seguida depois eles me ligaram, acho que 2 dias depois. E daí teve uma reunião para tudo isso daí. E aí lá no Chile, porque o sistema de ensino lá é muito diferente do que a gente tem aqui, né? E de forma resumida é assim, é a aula teórica, a aula prática e o laboratório. Então, e também funciona no sistema de seminário. Então, você aprende uma matéria, normalmente os professores pedem um seminário, tudo feito em grupo, você apresenta, e aí tem uns seminários ao longo do semestre. Então, no final, vira meio que um TCC de cada matéria, né? De uma forma mais simplificada. E eu gostei muito disso. E aí lá eu comecei a escrever um projeto que eu fiz uma matéria de publicidade e propaganda, fiz uma matéria de engenharia de minas e uma matéria de engenharia ambiental. E aí na matéria de engenharia ambiental eu comecei a meio que desenvolver um esboço de um projeto. E aí eu falei, não, acho que eu vou querer fazer isso aqui de TCC, né? E que foi o aplicativo de mapeamento colaborativo que eu fiz. E aí eu comecei a ter contato com algumas universidades e a Universidade do México aceitou e perguntou se eu queria desenvolver lá tudo certinho com o projeto final, realmente fazendo instância no México. Então, quando eu voltei do intercâmbio do Chile para o Brasil, que inclusive eu passei na sua casa, né, no roteiro da viagem, aí eu já comecei essa conversa com uma universidade de Colômbia, uma da Argentina e uma do México. E aí eu fui para do México, desenvolvi o meu projeto final lá e voltei. E aí o único tempo da universidade que meio que eu fiquei parado, assim, que eu não fiz estágio, não fiz IC, foi entre a volta do Chile e a ida para o México, né? Porque nenhuma empresa me aceitou, porque eu ia ficar só 7 meses no Brasil, então, né, não tinha como fazer estágio, não tinha como pegar bolsa de C, e eu também já estava meio cansado dessas coisas, né? Porque a universidade inteira eu desenvolvi algum projeto, voluntariado e tudo mais. Realmente uma tour gigante da. E é esse período da empresa júnior com monitoria e estágio, eu lembro que foi punk, assim, né? E você meteu a cara aí. Estágio fora em Curitiba, acho que é muito esse mercado de equipamento, né? Tem muita empresa aí, os maiores nomes são daí, mas o mercado pro estágio, né? Vamos falar assim. Dentro da. Você estando na universidade, além de toda a parte de pesquisa, empresa júnior que agora tem, e tudo. O que tem, assim, pro mercado para você poder fazer estágio aí em Curitiba? Como é que funciona, mais ou menos? Então, no nosso curso, né? Na verdade, no curso daqui da UFPR, eles se concentram mais ou menos ali em umas duas empresas, né? Que são as empresas que sempre chamam. Que é uma empresa que trabalha com aerofotogrametria e a parte de restituição, e empresa, como você falou mesmo, que inclusive é o que eu trabalho hoje, que é a empresa comercial. Então, esse é o foco principal aqui. Mas tem gente que consegue fazer, às vezes, estágio numa empresa de floresta, numa empresa de ambiental, mas na parte mais de cartografia, né? Não envolve muito as outras áreas. Então, esse foi um dos motivos que me instigou a falar, não, realmente, eu vou botar a cara aí para tentar abrir a EJ aqui no curso, né? Então, foi todo aquele período de descobrir que era o movimento, perguntando para Stephanie, perguntando para Nicole, perguntando para Gabi, perguntando para um monte de gente, e, e muito disso da prática, porque a gente sabe que não acontece no curso, né? E acho que nenhuma universidade, pelo menos na nossa área, isso é uma. Eu vejo mesmo como um defeito, né? Porque é muito teórico, 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 acadêmico de fim científico, e não tem muito mercado, a visão do mercado de trabalho.
Então é aí que entra a importância, eu acho, do movimento Empresa Júnior aqui no Brasil. No Chile eu conheci um outro movimento que é totalmente diferente e eu vi um movimento muito legal lá que é o, acho que é Lions o nome, mas não é o mesmo Lions aqui do Brasil. É um que é você desenvolve projetos multidisciplinares, aí você chama amigo, você fica à vontade para criar o seu time. E aí você escreve esse projeto e o governo, ele meio que faz uma tutoria semelhante ao início de uma startup, só que os alunos recebem para desenvolver esse projeto. Só que todo projeto tem que ser para fins de solucionar um problema da sociedade ou do país, alguma coisa nesse sentido. Então eu achei muito legal isso. É um caminho ali meio que paralelo do movimento Empresa Júnior, mas um tem os ganhos e resolvendo o problema da sociedade, enquanto o movimento Empresa Júnior, que é sem fins lucrativos, né, ninguém ganha para trabalhar no MJ, mas ele é focado mesmo em pegar um projeto como se fosse de uma empresa. Então é nessa parte que ele dá uma distanciada, né, esses dois movimentos. Daí eu achei muito bacana de lá, porque são, assim, são ideias muito legais, porque envolve eu participei de alguns, né, que eu dei uma palestra lá, e aí tinha um projeto que envolveu educação física, engenharia mecânica, tinha o pessoal de geografia, foi super legal, que era monitoramento do estresse, alguma coisa assim, para de idoso, né? Então eles desenvolveram um negocinho lá para acoplar nos idosos. Então se ele caía, pitava, conseguia contar passo. Então aí já entrava o pessoal de educação física, né? Fazendo várias medições em cima desses dados. Eu achei muito legal isso, nessa interdisciplinaridade que tem dentro desse movimento deles. Mas, assim, pode perguntar. Que fez barulho aqui também. Eu acho que essa questão de ser multidisciplinar, eu acho que não existe muito no Brasil em nenhuma universidade, de apoiar a criação de cursos, de projetos de pesquisa multidisciplinares. Em algumas experiências, até eu acho que é meio que ao contrário. Quando você tenta unir com uma outra área, tem algumas pessoas que não acham isso muito legal. Então, eu acho que esse diferencial desse projeto é muito bom. Eu acho que se assemelha realmente com a empresa júnior para você fazer um projeto, mas essa questão multidisciplinar é bem legal. E que é diferente da questão da empresa júnior, né? Passar a moto? Não. Que na empresa júnior a gente acaba tendo que criar a nossa carta de serviço, né, como agrimensor, então a gente meio que aprende, entende, né, os produtos que nós podemos gerar. Que eu acho que isso também é uma coisa que a gente não tem, né, em disciplina, tipo, você pode vender tal serviço. Não é muito objetivo. Não, isso sim, realmente. Além de a minha visão, né? Durante o curso, a graduação, a gente não tem essa. Dando um exemplo, assim, né? Ó, cartografia, vocês vão poder fazer isso, 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 ou desenvolver um projeto assim, assim, assado, né? Isso a gente não tem no dia a dia da universidade. E além disso, de não ter, foi a minha maior dificuldade, eu acho que foi a parte que eu mais enchi o saco durante o movimento, que é a questão de precificação. A gente não sabe dar preço para as coisas. E assim, era uma coisa totalmente nova ali dentro da UFPR, né? Que quando eu, a Pamela e o Kelvin, a gente abriu a EJ, além de definir cartilha de serviço, a gente tinha que definir preço. Então, como que a gente ia definir preço? A gente não sabia nem o serviço completo que a gente poderia oferecer e muito menos a gente não conhecia o mercado. Então, eu acho que essa aproximação entre a universidade e o mercado de trabalho, ela tem que acontecer de uma forma mais efetiva e que é uma coisa que não acontece hoje, né? Você não chega numa aula, por exemplo, ali da cadeia de topografia e o professor vai falar assim, ó, um serviço topográfico, vocês podem considerar isso, isso e isso na precificação. Isso não existe, então é uma coisa que eu vejo como um defeito, que a gente fica muito levando isso adiante e depois chega ali na frente, quando a gente realmente vai fazer um serviço, a gente não sabe cobrar por ele. E isso envolve todas as áreas, né? Então, sei lá, a gente vai fazer um georreferenciamento. A gente não sabe dar um preço, porque além disso, o georreferenciamento envolve várias áreas, não somente uma, né? Então, eu acho que isso, a empresa júnior, ela acaba desenvolvendo nas pessoas que participam dela, mas eu ainda acho que falta um respaldo maior do corpo acadêmico na EJ ou
durante as próprias disciplinas para conseguir colocar esse pensamento dentro da cabeça dos alunos, né? Que eu acho que é uma coisa... Apareceu uma mensagem aqui. Que é uma coisa que falta. Mas, e isso lá no Lions, que é esse negócio, esse lá do Chile, eu achei bem legal, porque tem o amparo do governo, né? Então, tem pessoas do próprio governo ajudando no desenvolvimento de projeto. Então, isso dá uma, sei lá, uma força maior, né, para as pessoas que estão lá dentro. Pelo menos assim, foi o que eu senti quando eu participei lá. É, eu acredito que seja uma motivação mesmo de, assim, o seu trabalho está sendo reconhecido e também aquela satisfação pessoal de você estar criando alguma coisa que vai ser útil, né? Eu lembro que quando a gente estava pensando em coisa de TCC também, eu questionava isso muito com você. Eu falei, não sei se meu TCC vai ser útil, Breno, eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero fazer uma coisa para engavetar. Então, isso é realmente um sentimento que acaba acontecendo em algumas pessoas, né? E então você ter o apoio para você poder ver esse outro lado, ele é muito importante. Na rural, ela já foi muito mais mercado do que pesquisa no início do curso. Era preparava a galera para já sair e trabalhando. Com o tempo, mudança de professores, assim, ela foi ficando meio paleada ali, né? Meio a meio mesmo. Mas é assim, são poucos professores que puxam essa bandeira para o mercado e aí também professores que têm essa experiência, né, de mercado para poder compartilhar. Então acaba ficando nessa. Olha a moto. A gente tem que meio que correr por fora para poder entender, para saber, né? E realmente você precisa ver os dois lados. Se você só ficar na iniciação, pode ser que você não fique satisfeito e aí você não. Acho que você nem gosta do curso, mas na verdade tem um outro caminho que você pode seguir, né? E aí você falou, nessa questão do Chile você fez matérias, mas nenhuma você chegou a fazer matéria de agrimensura, né? Não. Quando eu cheguei lá, porque assim, quando eu, na verdade, foram dois momentos, né? Separando assim essa parte de eu ter mudado de curso no Chile. No momento da inscrição, você tem que colocar as matérias que você pode fazer no Chile, então eles mandam a grade. Na verdade, a própria UFPR manda a grade para a gente, e aí é uma tabelinha de duas colunas. As matérias que tem na universidade e as que dão equivalência para você, que você coloca do lado, né? Com o mesmo nome. Aí eu preenchi normal, se eu não me engano, eu coloquei umas 7, 8 matérias. E aí eu cheguei lá e teve uma reunião falando que. Como que era o nome? O Fernando Olmos, ele falou que era o coordenador desse programa no Chile, que a gente enviou a prévia. Isso não significava que a gente precisaria fazer aquelas matérias. Inclusive, vocês podem mudar de curso. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, pronto. Eu posso mudar a inscrição agora? Aí eles entregaram depois um folheto pra gente, meio que de boas-vindas, com todos os cursos que a USACH tem, e aí pra gente poder escolher também as matérias, né? Que aí tinha a grade de cada um desses cursos. Daí eu fui vendo. E dentro do DJ, que entra muito isso que você falou, né? Também na questão do TCC que eu vejo dentro do DJ. A gente tentar desenvolver alguma coisa que não fique engavetado. Igual um trabalho de alguma disciplina, que a gente faz um trabalho por fazer, não porque realmente a gente está aprendendo. Porque a gente está colocando em prática 100% do conhecimento da disciplina. Diferente de um trabalho, né? Executar o planejamento do trabalho, depois executar o trabalho e gerar as peças técnicas que forem necessárias. E aí, dentro da EJ, eu gostei muito da área de marketing. Só que a área de marketing é um mundo à parte, né? Aí foi por isso que eu decidi fazer publicidade e propaganda com a minha amiga do Brasil, não lembro onde que ela mora, acho que é Floripa, que daí a gente fez essa matéria junto. Aí as outras matérias eu falei assim, não, agora eu também preciso fazer matéria sozinho para conhecer outras pessoas daqui, né? Daí eu fui para engenharia de Minas, eu fiz topografia mineira, e de engenharia ambiental eu fiz a matéria, nem lembro o nome completo da matéria, era alguma coisa de meio ambiente, é um nome comprido a matéria. Mas aí foi essa matéria que eu mais gostei e aí eu consegui levar os conhecimentos que eu estava aprendendo, tanto em topografia mineira como em marketing para dentro dessa matéria de ambiental. E aí por isso que surgiu o meu TCC.
porque eu consegui lá no Chile conectar essas novas áreas que eu estava aprendendo com as ferramentas da engenharia cartográfica e de agrimensura, né? Então, por isso que a gente o mesmo pensamento que você teve na época do teu TCC foi o que eu tive, né? De fazer alguma coisa diferente e alguma coisa útil, né? Não é, análise da precisão e da acurácia de uma estação total. Análise do posicionamento tridimensional com antena, tananã, tananã, tananã. Eu falei, não, gente, não é para mim esse tipo de coisa, né? Aí eu consegui colocar a cartografia não como plano de fundo, mas como ferramenta de desenvolvimento para uma coisa maior. E aí eu utilizei a cartografia colaborativa para isso. É, que eu acho que isso é muito legal porque eu até conversei com outras pessoas assim, e a gente falou sobre isso. É, porque o conhecimento que a gente tem quanto agrimensor e cartógrafo, ele acaba nos fornecendo ferramentas para elaborar outras coisas, trabalhar em conjunto com outras áreas. E aí essa é a importância de tudo, né, da maioria das áreas de desenvolvimento serem multidisciplinares, porque aí cada um vai dar o melhor do seu conhecimento ali e consegue gerar um produto útil, né, digamos assim, útil, enfim, né. É, eu conversei, por exemplo, com a Nathalie, uma amiga minha que é engenheira de automação, e a gente comentou sobre verificação de barragem, aqueles Olha, sistemas automáticos que tem. Ele tem automação e tem agrimensura. Então, assim, a gente pode trabalhar, pode e deve trabalhar junto com outras áreas e ver outras áreas também, né? É, eu também fiquei um pouquinho assim pelo marketing, né? Na época Apesar de eu não ter conseguido ficar na diretoria de marketing da empresa Júnior, fiquei só no uhum, financeiro, né? Depois para presidência, mas é uma coisa legal porque também é uma coisa interessante da empresa Júnior, que você vê como funciona outras áreas, você vê como é a gestão. Sim, eu saí com a vontadezinha de fazer uma pós em gestão, porque eu acho uma área que tipo, você tem diversas ferramentas que quando você estuda você aprende, né? Eu não estudei. Mas ali quando a gente teve que botar a prova ali dentro da empresa Júnior também, a gente teve que se virar. E aí tem que correr por fora mesmo e vai aprendendo isso. Com certeza a gente leva depois, né, em outros empregos, outros projetos.